Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver algumas questõezinhas aqui do último vestibular, então, da UNB. Vamos lá, dá uma olhada. Então, olha só. Ahn, Vamos começar por essas aqui, que são mais fáceis, mais rapidinhas de fazer. A gente vai pegando embalo. Entre os sanitizantes de mão mais difundidos no mundo estão os produtos à base de álcool, cuja composição inclui etanol, propanol, isopropanol ou uma mistura deles, e água. A concentração de álcool nos sanitizantes geralmente varia de 60% a 95% em massa, sendo 70% a concentração ótima para desinfecção no caso do etanol. Para aumentar a eficiência do composto, adiciona-se a ele um carbômero, um polímero produzido a partir do monômero ácido acrílico, que aumenta a viscosidade do material e facilita a sua aplicação por fricção das mãos. Esse produto é conhecido como álcool em gel. Bem, aqui então nós temos a estrutura do etanol, o propanol, o isopropanol, o ácido acrílico e esse carbômero. Tendo como referência informações do texto, julgue os itens. Então vamos lá. Ó, item 24. Propanol e isopropanol são isômeros de cadeia. Então olha só. É, caso não lembre, né, a gente tem alguns tipos de isomeria plana. Né? Até tentar escrever aqui. Então, isomeria plana. A gente tem quais tipos? A isomeria de cadeia, a isomeria de função, a isomeria, qual que é a tautomeria, a gente tem a metameria, a gente tem a isomeria de posição. Esqueci algum? Espero que não. Então, olha só. O que é um isômero? Primeira coisa, né? Um isômero é quando você tem ali um composto que ele tem, ele vai ter a mesma a fórmula molecular que um outro composto. Duas substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Por quê? Porque existe alguma coisa ali na estrutura delas que é diferente. Se for no caso da estrutura plana, né, então a gente pode ter esses tipos aí: cadeia, função, tautomeria, metameria, posição. Se for algo na isomeria geométrica dela em relação à posição dos átomos e tudo mais, né, aí é um outro tipo de isomeria, né, uma isomeria que pode ser a geométrica, pode ser a óptica, né? Temos aí outros tipos de isomeria também, ok? Bem, a de cadeia quer dizer o quê? Que eles têm a mesma fórmula molecular, mas estão alguma coisa na cadeia diferente em termos de classificação, ou seja, um é ramificado e o outro é de posição. Ou, aliás, desculpa, não. Um é ramificado, o outro é normal, né? Ou algo assim, nesse sentido. Então, assim, o que é mais comum? A normal e ramificada é mais comum. Você tem essas duas possibilidades, né? De isomeria entre a normal e a ramificada. E também entre a fechada e a insaturada. Também é bastante comum. Por quê? Porque da mesma forma como o fechamento da cadeia ele tira dois hidrogênios, né? Ele vai tirar exatamente os dois hidrogênios da ponta, né? Se você fosse pensar assim numa cadeia linear, as pontas dela, se considerando um hidrocarboneto, né? Sempre vão ser o quê? CH3, né? Que são carbonos primários. Agora, se a cadeia é fechada, então esse ciclo vai fechar e os dois carbonos da ponta, que eram carbonos primários, vão virar carbonos secundários. E aí, então, vai para isso acontecer, dois hidrogênios vão ser retirados. Da mesma forma, quando se coloca uma ligação dupla. Quando se tem uma ligação dupla na cadeia, pensa na cadeia está toda saturada, só tem ligação simples. Quando você coloca uma ligação dupla, dois hidrogênios são retirados também, né? Então, também podemos falar isso. Função. Função é quando você tem funções diferentes. Os casos mais clássicos. Aldeído e etanol. Não, desculpa. Aldeído e cetona, certo? E éter e álcool, certo? São os casos mais comuns. A tautomeria. A tautomeria acontece quando tem o enol, porque se trata de um equilíbrio dinâmico. O enol é uma substância instável que ele vai se decompor e ele se transforma, dependendo de onde que é a posição, né? Ele pode se transformar ou no aldeído ou no acetona, mas é um equilíbrio dinâmico, não é uma função, ok? Metameria. Metameria é como se fosse uma isomeria de posição,
só que nesse caso a gente está falando de um heteroátomo, ou seja, um heteroátomo está mudando de posição numa cadeia. Então você teria duas substâncias com a mesma fórmula molecular, mas que têm heteroátomos em posições diferentes. E, por último, posição, porque realmente a posição pode ser a posição da dupla ligação, posição no grupo funcional, posição de uma ramificação. E beleza, né? Vamos dar uma olhada aqui então. Olha só. Aqui nesse caso, opa, cadê aqui? Ele está pedindo para a gente comparar o propanol e o isopropanol. Então, olha só, se a gente for pensar aqui, a numeração da cadeia começa por aqui, ó, pelo grupo funcional 1, 2, 3. Tem 3 carbonos na cadeia. E aqui também a mesma coisa, né? Aqui tanto faz, por quê? Porque o grupo funcional está no meio, então a gente pode começar de qualquer lado. A gente não tem que dar preferência para o grupo funcional, porque ele não vai ser privilegiado em relação à contagem independente de qual ponta comece, né? Então, olha só, o que, que muda aqui? O grupo funcional aqui está no carbono 1. E aqui está no carbono 2. Então, percebam, nesse caso, o que está mudando? A posição do grupo funcional. Então, 24 está errado. Por quê? Não é uma isomeria de cadeia. É uma isomeria de posição. Ok? Então, para já começo de conversa, o item 24 está errado. Beleza, gente? Então é isso aí. Dê um joinha e se inscrevam no canal. E é isso aí, gente. Bons estudos. Tchau para vocês. Fiquem com Deus.